Vivemos em um mundo que recompensa quem parece forte, mas quase nunca acolhe quem é verdadeiro. Desde cedo, aprendemos a esconder falhas, a disfarçar inseguranças, a sorrir mesmo quando algo dentro de nós está quebrado. E, aos poucos, sem perceber, vamos trocando quem somos por quem esperam que sejamos. Não foi de uma vez. Foi aos poucos. Primeiro, você aprendeu a não falar tudo o que sentia. Depois, a não demonstrar demais. Depois, a não ser demais. Até que um dia, você já não sabia mais onde terminava a adaptação e onde começava você. Ser perfeito nunca foi natural. Foi aprendido. Aprendido através de comparações, de expectativas, de olhares que julgavam em silêncio. Você percebe isso quando se cobra por errar, quando sente culpa por não dar conta, quando acha que precisa estar sempre bem, mesmo quando não está. Mas a verdade é que ninguém vive inteiro o tempo todo. Todo mundo quebra. Todo mundo falha. Todo mundo se perde em algum ponto da própria história. A diferença é que alguns escondem melhor. Existe um cansaço específico em tentar ser perfeito. É o cansaço de manter personagens, de controlar emoções, de revisar cada palavra antes de dizer. É o cansaço de não poder simplesmente ser. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você esteja funcionando por fora, mas cansado por dentro. Talvez você tenha aprendido a dar conta, mas não aprendeu a se acolher. Ser real não é ser fraco. É ser honesto consigo mesmo. É admitir que nem todos os dias são produtivos. Que nem todas as decisões foram certas. Que nem todos os sonhos se realizaram. E tudo bem. A perfeição cria distância. A realidade cria conexão. As pessoas não se identificam com quem nunca erra. Elas se identificam com quem continua, mesmo errando. Existe algo libertador em parar de fingir. Parar de justificar demais. Parar de explicar quem você é. Parar de pedir permissão para sentir. Quando você aceita sua própria imperfeição, o mundo perde um pouco do poder sobre você. Ser real é dizer hoje não estou bem e sem culpa. É reconhecer limites. É respeitar o próprio ritmo. É entender que crescer não significa nunca cair. Significa levantar sem se odiar por ter caído. Muita gente confunde força com rigidez. Mas a verdadeira força é flexível. Ela se adapta. Ela aprende. Ela se reconstrói. Talvez o seu silêncio não seja fraqueza. Talvez seja apenas o momento em que você parou de atuar. Parou de impressionar. Parou de provar. Parou de competir. E começou a se ouvir. Ser real também dói. Porque exige enfrentar verdades internas. Exige aceitar quem você é agora. E não apenas quem você gostaria de ser. Mas essa dor não destrói. Ela limpa. Quando você para de buscar perfeição, começa a buscar coerência. E isso muda tudo. Você começa a fazer escolhas mais alinhadas. A se afastar do que pesa. A se aproximar do que faz sentido. Mesmo que não agrade a todos. Nem todo mundo vai gostar da sua versão real. Porque ela não é controlável. Não é previsível. Não é conveniente. Mas ela é sua. Existe paz em não precisar parecer. Em não precisar vencer o tempo todo. Em não precisar ser exemplo. Existe paz em ser humano. Talvez você tenha passado muito tempo tentando se consertar. Quando, na verdade, só precisava se aceitar. Ser real não é desistir de evoluir. É evoluir sem se violentar. É crescer sem se perder. É mudar sem se abandonar. E quando você entende isso, algo dentro de você desacelera. A cobrança diminui. A comparação perde força. O silêncio deixa de ser peso. E vira abrigo. Não é sobre ser perfeito. Nunca foi.
É sobre ser verdadeiro nos dias bons e honesto nos dias difíceis. É sobre continuar, mesmo imperfeito, especialmente real. Ser real também significa aceitar que você mudou, mesmo que nem todos tenham acompanhado essa mudança. Você já percebeu como algumas pessoas gostam mais da sua versão antiga? Aquela que dizia sim com facilidade, que não colocava limites, que se moldava para caber. A versão real, quase sempre, incomoda. Porque quando você para de fingir, você para de agradar automaticamente. E isso assusta. Existe uma culpa silenciosa que aparece quando você começa a ser verdadeiro. A culpa de decepcionar. A culpa de escolher diferente. A culpa de não corresponder à expectativa que criaram sobre você. Mas essa culpa não é sua. Ela nasce do hábito de se anular. Durante muito tempo, você aprendeu que precisava ser forte. Depois, aprendeu que precisava ser produtivo. Depois, aprendeu que precisava ser melhor do que ontem. Mas quase ninguém te ensinou a ser honesto com o que sente. Ser real exige coragem. Não a coragem barulhenta, mas a coragem silenciosa de olhar para dentro e não fugir do que encontra. Quando você escolhe a realidade em vez da perfeição, algo dentro de você relaxa. A tensão diminui. A cobrança enfraquece. O silêncio deixa de ser ameaça. Você percebe que não precisa provar nada. Só viver com coerência. Nem todos os dias serão inspiradores. Nem todas as escolhas serão certas. Nem todas as versões suas serão agradáveis. Mas todas podem ser verdadeiras. E isso basta. Talvez o maior sinal de amadurecimento seja parar de fugir de quem você é. Não é sobre ser perfeito. Nunca foi. É sobre ter coragem de existir sem filtros. De sentir sem vergonha. De viver sem se trair. Se você chegou até aqui, talvez seja porque, no fundo, você já sabe. Ser real é o caminho mais difícil. Mas é o único que não te afasta de você. E quando você escolhe esse caminho, mesmo em silêncio, mesmo sem aplausos, você finalmente começa a se sentir em casa. Se este vídeo encontrou você, talvez seja porque uma parte sua já esteja cansada de fingir e pronta para simplesmente existir. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser real. Vivemos tentando corresponder. Tentando parecer fortes. Tentando não falhar. Tentando não decepcionar. Mas, em silêncio, muitos estão apenas cansados de fingir. Este vídeo não é sobre motivação. Não é sobre regras. Não é sobre fórmulas. É sobre o peso invisível de tentar ser perfeito. E o alívio silencioso de escolher ser real. Uma narrativa profunda, lenta e reflexiva para quem sente demais, pensa demais e carrega mais do que mostra. Para quem está em uma fase silenciosa da vida. Para quem percebeu que amadurecer dói, mas fingir dói ainda mais. Você não está quebrado. Está em processo. Coloque os fones. Assista sem pressa. E permita-se ouvir o que o silêncio vem tentando dizer. Você sente que está vivendo para parecer ou para ser? Se esse vídeo falou com você, inscreva-se no canal. Aqui, o silêncio também é linguagem.